Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Reunidos mais uma semana em partilha e pedimos a Jesus, pedimos ao Espírito Santo que pela força da intercessão da Santíssima Virgem venha nos visitar nesta hora, neste momento, trazendo a nós um coração disposto a ouvir esses breves minutos de partilha, mas fazer com que esses minutos frutifiquem na nossa vida espiritual, no nosso caminho de conversão, no nosso caminho para o céu. Amém? Deus te abençoe. Você que está chegando hoje pela primeira vez, talvez seja o primeiro vídeo que você assiste aqui do canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal e assista aos outros vídeos que tem por aí. Não são muitos, mas graças a Deus são todos inspirados pela misericórdia de Deus e pelo amor que Ele tem por nós, viu? Que Deus te abençoe. A nossa partilha de hoje vai ser orientada pelo Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 até o versículo 16. Um evangelho muito conhecido por todos nós. Mas nós pedimos a Jesus que nos dê a clareza espiritual do que Ele quer dizer para nós, hoje, para a nossa vida, para a nossa realidade. Porque uma coisa é conhecer, outra coisa é de fato entender que é para nós. É para nós, né? São Mateus 16, versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, nesse breve diálogo que Jesus tem com seus apóstolos, tem uma coisa que sempre me comove muito. Jesus primeiro quer saber deles o que aqueles lá fora dizem sobre ele. Aqueles que só ouvem falar dele, aqueles que, porque a fama de Jesus, né, a pessoa de Jesus ficou muito conhecida nos 3 anos em que ele teve sua vida pública. Porque por onde passava ele curava, ele libertava, ele expulsava demônios. Foi uma vida pública marcada de grandes manifestações físicas e reais diante do povo. Ele perdoava pecados, enfim. Então, por onde Jesus passava, ele era conhecido por quase todo mundo daquela região. Mas, e por causa dessa fama, ele pergunta: o que eles dizem? Quem eles dizem ser o Filho do Homem? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, outros aquilo, outro. Aí Jesus olha para os 12, para aqueles que estão ali diante dele, aqueles que ele escolheu para perpetuar o evangelho que ele trouxe, a boa nova que ele era encarnado em vida diante daqueles olhos, aqueles que conviviam com ele de perto e tinham uma experiência real, constante com a pessoa dele. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro automaticamente, rapidamente vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As palavras de Pedro vão demonstrar uma realidade de uma intimidade profunda. Porque para nós hoje, no nosso tempo e na nossa hora, dizer que Jesus é Deus é fácil. Porque nós temos mais de 2000 anos de verdade revelada na igreja. Nós temos esse conhecimento adquirido que vem desses 2000 anos de igreja. Então, para nós, apesar de muitas pessoas falarem isso, mas ainda não entenderem isso com plenitude do que isso significa, mas é uma verdade automática e até quase que como se fossem papagaios, né? Algumas pessoas falam até sem saber o que estão falando, mas falam porque ouviram isso nesses 2000 anos de igreja. Mas naquela época, naquele momento,
com menos ainda de 3 anos de vida pública, porque isso foi no decorrer da vida pública de Jesus, aos 3 anos de vida pública, essa vida pública se encerra na cruz. Então nós estamos falando de uma convivência intensa, profunda, mas de pouco tempo cronológico. Naquele tempo, naquele espaço de tempo, Pedro dizer o que ele disse, revelar essa verdade de fé que norteia a nossa caminhada até hoje. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não poderia saber daquilo se ele não tivesse se permitido viver uma experiência real com Cristo. Uma experiência, tanto é que Jesus vai dizer para ele: Simão, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Porque aquela era uma verdade da eternidade que Pedro anunciou com a boca. Sabe, meu irmão, esse evangelho, eu li aqui agora o versículo 17 para você, esse evangelho vem nos dizer uma coisa: nós não conheceremos as verdades do céu, nós não assumiremos as verdades reveladas na igreja, nós não entenderemos as verdades reveladas nesses 2000 anos de igreja se nós não tivermos uma vida de intimidade com Jesus através do Espírito Santo e pela graça do Pai, de Deus Pai. Nós não seremos capazes de entender em profundidade o que Cristo pode fazer por nós e o que Cristo é para nós, se nós não formos íntimos dele. Nós às vezes nos achamos muito próximos de Deus, mas somos aqueles que Jesus perguntou para os 12, o que dizem aqueles que só ouvem falar de mim, o que eles falam quem eu sou? Nós somos aqueles que acham que Jesus é, mas Deus nos quer como os 12, íntimos, próximos. Deus quer perguntar para nós e ouvir de nós aquilo que Pedro foi capaz de dizer com tanta verdade, porque estava iluminado pela presença do Espírito Santo, porque estava iluminado pela graça de Deus, porque tinha uma experiência real com Cristo. As verdades da fé eu posso passar aqui a vida inteira anunciando a você, e até porque eu sei poucas. Outros evangelizadores, outros apostolados digitais podem trazer para vocês aqui grandes verdades e trazem. Tem muita gente boa na internet, infinitamente melhor do que eu, gente capacitada. Mas ela só vai se tornar uma verdade real para a tua vida se você experimentar a Deus de verdade. Se você for íntimo de Deus de verdade. Meu irmão, não seja como aqueles que dizem que Jesus é. Não queira ser. Queira ser aqueles que, vivendo com Jesus, têm certeza do que estão dizendo e do que estão vivendo. Conhecem as verdades pela experiência vivida e não por aquilo que dizem dele. Lá fora muita gente diz que Jesus é, e dizem até coisas corretas e às vezes até bonitas. Mas Jesus não quer ser alguma coisa que dizem para você, não. Ele quer ser para você. Ele quer ser o teu Deus, o teu amado, o teu Senhor, o teu tudo. Ele quer ser para você. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te oriente, que a tua inteligência espiritual seja desperta pelo Espírito Santo e que você se permita ter as mais profundas experiências de Deus, que algumas vezes vem pelo estudo, pela leitura, nós devemos ler, sim, mas na grande maioria das vezes vem por uma vida de oração e de comunhão com a igreja e seus sacramentos. Que você tenha a graça de ter Jesus como aquele que é na tua vida e não aquele que dizem que é. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja neste caminho de intimidade com Ele, pela intercessão da Santíssima Virgem. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te convido a compartilhar, a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, e assim juntos vamos evangelizando. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.